Seja muito bem-vindo ao podcast Converso. E aí, jovial e jovianas, eu sou Cleverson Klein. Estamos aqui para o episódio 9 do podcast Converso. Um podcast totalmente pensado e dedicado a você que curte, que gosta de estudar a lição da Escola Sabatina. E aí, galera, aqui quem fala é Carol Herman e estamos mais uma vez aqui com você para relembrarmos um pouquinho do assunto que já estamos vendo nessa lição. E agora é com você... Eric, fala galera Conversos, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui mais uma vez juntos para meditarmos um pouco na Palavra de Deus e eu quero dizer que você é muito bem-vindo no nosso podcast. Estamos na lição 9, episódio 9 e se você ainda não conhece o nosso podcast, acesse os episódios anteriores, ouça, assista no YouTube e aonde as pessoas podem encontrar aqui o podcast? O podcast você vai poder encontrar no Spotify, né? YouTube, como que é o outro mesmo? Deezer? Muito bom, é isso aí, no Deezer. Deezer. E lá no YouTube não se esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no nosso canal, de comentar, deixe lá seus comentários, fale de onde você está assistindo e também compartilhe com seus amigos e mande para mais pessoas para que essas pessoas tenham acesso a essa mensagem e você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra do Senhor. E lasca o dedo no like. Isso é verdade, não pode lasca o esquecer dedo no de jeito like, nenhum. né? Muito bem, muito bem. E aí, galera, como que vocês estão? Posso aproveitar o momento para mandar abraço? Manda, Esse é o momento de mandar abraço. Solta né? a vinheta, o momento dos abraços. Quero mandar um abraço pro pessoal do São Fernando, a classe de jovens do São Fernando, a minha igreja, os meus queridos amigos da classe de jovens que nos ouvem, compartilham por aí nas redes sociais também os nossos episódios. Um abraço pra vocês, galera. Vocês são o meu orgulho estudando a lição. Muito bem, isso aí. Muito bom, muito bom. Sabe que comentaram aí que o pessoal lá de Cuiabá, que recebeu os abraços semana passada, Que bacana, hein? ouviu o episódio passado, né? E falaram assim que, a galera se baseia totalmente no podcast aí pra fazer lição. Sem pressão, né? sem pressão. Então, assim, pessoal de Cuiabá, Caprichar mais uma mais, vez, um grande abraço e venham visitar a gente aqui em Londrina, né? É isso aí. Vocês serão muito bem-vindos. Muito bem. Beleza. Alguma consideração antes de começarmos aí? Inclusive, pra quem quiser enviar qualquer pergunta pra gente, manda lá no Instagram, manda no nosso e-mail também, podcastconverso@gmail.com. Procura a gente no Instagram, @conversopodcast, manda sua sugestão, seu comentário, sua pergunta e vamos interagir aqui com a gente vai conversando com vocês. Então, fica aí, pessoal, as nossas redes sociais para vocês entrarem em contato conosco. É isso aí, ó. E você também pode fazer o seguinte, se você tem essa lição da Escola Sabatina aqui, ó, você pode, o dia que você estiver estudando a lição e lembrar, e por favor, lembre e faça isso, tire uma foto, marque a gente ali no Instagram, tá? Interaja com a gente, que nós queremos estar pertinho de vocês. E é interessante também que você pode nos ajudar aí a melhorar o podcast, né? Porque a gente recebe bastante elogios, sabe? Modéstia à parte, né? Mas muito poucas críticas, né? Boa. Às vezes você fica com vergonha de criticar, fala, pode melhorar assim, assim, assim e tal. Não, tem que falar, O né? tempo do podcast tá muito curto, tá muito comprido, como que tá? Vocês estão errando muito aí no português. Gente, manda ver, manda mensagem pra gente aí, a gente vai estar catando, a gente pode até ler algumas coisas aí. É isso aí mesmo. aí, Se as sempre membras, pra né? melhorar, Se as membras... Se as membras lembrar aí de mandar mensagem. Interessante, hein? Esses dias a gente tava no primeiro, agora a gente já tá na nona lição. Pois é. Como o tempo Legal. passa, né? Passa rápido, hein? Cara, passa rápido aí. Já estamos fechando esse trimestre aí. Sim. É isso aí. Se você for comentar, comente aí o que você está achando, o que você achou já desses 9 episódios, né? Isso aí é bacana. Conte a sua experiência pra gente também. Esse feedback é importante, Muito né? bom. E saber se a gente está fazendo a diferença ou não pra vida das pessoas. Na verdade, então, você comente lá, seja no Instagram, no YouTube, ou se você conhece alguém aqui da produção, né? Manda Fale com pra a gente também. Uhum. E a gente ficará muito feliz de receber as suas considerações. E o combustível aí do podcast é a sua interação, né? Seus comentários, suas perguntas. É interessante, é bom que você interaja com a gente aí, porque é assim que a gente vai saber, né? Se você tá gostando ou não. E a gente faz aqui pra vocês Exato, mesmo, né? exatamente. Então a gente quer que vocês participem conosco, deem as suas sugestões aí. A gente curte, né? A gente curte fazer, né, cara? É legal. A gente Não, fica é gostoso. esperando fazer pra... Essa resenha aqui é muito bacana. Esse bate-papo aqui, essa troca de informação. Cada um... A gente estuda o mesmo material,
só que cada um entende de uma forma, né? E legal traz que uma aqui a bagagem gente- tão legal, né? Bacana. Aham. E aí a gente aqui junta tudo e acaba resumindo para vocês aí, para trazer da melhor maneira possível um bom material, um bom produto aí. E é isso aí, galera. Vamos começar a comentar então Bora. dessa semana, o assunto da semana aí. Querem relembrar algumas coisas ou não? Eu acho que tá tranquilo, né? Tá tranquilo? Eu acho que tá de boa. Tá de boa. Vamos seguir direto pro tema aí. Continuamos falando sobre aliança e agora com uma aliança mais específica, falando sobre casamento, né? Mas não um casamento como a gente conhece, mas um casamento Sim. com Cristo. Com Cristo. E aí, vocês são casados com Cristo? Sim. Fala em casamento, ô Eric. E aí? Você que é casado aí? Quantos anos de casado, cara? Cara, falar pra você que hoje é dia 27 e hoje nós estamos completando 4 anos e 6 meses Hoje? de casado. Hoje, Oh, dia 4 anos e 6 27. meses. 4 anos e 6 meses. Parabéns, E cara. você, Clarkson? Eu agora em Você novembro... deve fazer uns 5 anos. Você tem cara de novo, assim? Cara, uns quase 25, não. Novembro eu vou fazer 16 anos de casado. Cara, 16 É anos. isso. 16 anos de casado. Uma benção, né? Uma benção. Casamento é uma benção. A Carol tá aqui, ela é a única solteira aqui da bancada, né? Solteira não casada, Não né? casada, né? É. Nesse sentido. Isso aí. Quem tá ouvindo o podcast aí, amor, desculpa, tá? Tranquilo aí, pera. Falei brincando. A Carol é a única que não tem a experiência do casamento, mas a gente sabe que logo, logo vai acontecer, né? Deus abençoe que sim. Isso foi uma, Vitor Hugo, uma né? ameaça? Vitor Hugo, né? Sem pressão, com pressão Aí, ou sem Vitor, aí, ó. pressão? Zé? Tô dando um grau aqui, hein, cara. Depois a gente vê aquele pagamento lá. A comissão. Mas é isso aí, casamento é o compromisso, né, Eric? É aquilo que você Um abre compromisso mão. muito sério, Muito né? sério. Pra Você vida. abre mão daquilo de algumas coisas que você gosta, outras você deixa de lado, outras você vai adaptando. Uhum. Você tem que você para de pensar em você, não completamente, mas você tem que saber que tem que funcionar com os dois juntos, né? Se for bom pra você, mas e não for bom pra sua esposa, pro seu esposo, então não Errado, serve. é. Tá errado. Então tem que ser alguma coisa que fique bom pra todo mundo ali, pra família. O tal da O aliança, né? casamento É aliança. É. O tal da aliança, né? Exato. E o interessante, Cleverson, que a gente está comentando aí sobre o casamento, né? A pergunta é por que a gente está falando de casamento? Não é verdade? Nesse episódio aí a gente está se baseando no capítulo 7 do livro de Romanos. Então, você que está ouvindo agora, pegue sua Bíblia aí para acompanhar, né, alguns versos, o que a gente for conversando. E a gente está falando de casamento justamente porque talvez seja a forma mais fácil de entender o que é a aliança, né? Porque, aliás, nós usamos algo no dedo que nós chamamos de aliança, não é verdade? E Paulo ele vai falar sobre o casamento aqui relacionado com a aliança. Falar em aliança, você usa no dedo do meio ali? Onde que a minha tá aqui, ó? Não cabe, Por que não vocês serve nesse mais. Não tá Tem cabendo uma. mais aqui, cara? É que assim, vou explicar rapidinho. Abrir um lá. parênteses aí. Eu trabalho, eu tenho que entrar em algumas empresas e é em produção. E você não pode ter nenhum tipo de adorno, nem nada, nem relógio, nem aliança, nada. E eu tenho uma dificuldade tremenda pra tirar a minha aliança daqui, do dedo normal aqui. Ó, a marca que tá aqui. Então assim, Uhum. mas tremenda. Eu fui numa empresa essa semana e aí cheguei lá, cara, a pessoa falou, tem que tirar. Falei, tá, mas não é bem assim, tem todo um procedimento. Aí fui no banheiro, tem que passar sabão, tem que ficar, eu fico um tempão. Então assim, aí eu falei, quer saber? Vou começar a usar no dedinho do lado aqui, ó, mais fácil de sair e tal. Então por isso que a minha aliança tá aqui. Mas Então, pode, pronto. Não, pode continuar. fica estiloso, É, fica diferente, né? Diferente. diferenciado. O importante é ela tá aqui na mão, tá? Diferenciado. A minha aliança não sai mais também, não. Ó, Difícil? aqui não sai, não. Ixi, Tá então. certo? É pra sair mesmo. É, né, pra sair. Eu acho que minha esposa, É. aliás, um beijo pra Thaís, É. eu acho que ela tá fazendo certo. Ela tá me alimentando bem Pra aliança não sair. pra aliança não sair mais, ó. Vem cortando pra bate. Certo, né? É É técnica. esperto, É né? técnica. Mas vamos lá. Cara, Paulo começa falando de casamento no sentido de que, ali em Romanos 7, né? Ele fala assim, ele dá um exemplo do casamento, que a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ela vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Verso 3, de sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, será livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, né? E aí a gente pode pegar aquela frase que é muito comum no casamento, né? Até que a morte os separe, né? Quando Paulo ele fala aqui, vamos lá, quero que a gente comece a discutir aqui sobre essa questão do casamento, de que a mulher ela tá casada para se casar com outro,
precisa morrer, né? E ele fala de lei aqui. O que é essa lei que Paulo está falando? De qual lei que Paulo está falando quando ele fala assim que tem que morrer? Essa lei. É justamente para a lei do pecado, né? A gente precisa se divorciar do pecado, morrer para o pecado, e usando aqui o que Paulo está falando, até que a morte os separe. Então, ser separados do pecado pela morte, então morrer para o pecado, para poder agora viver uma vida com Cristo, né? Então, a lei do pecado ela é substituída pela lei ali de uma vida nova com Cristo, né? Então, é justamente sobre isso que Paulo está usando essa analogia do casamento para falar para vocês e para nós, o povo de Deus, vocês precisam morrer para alguma coisa e viver para outra. Então, morram para o pecado, se separem do pecado e vivam agora um casamento com Cristo, né? Uma vida com Cristo. Exatamente. Da mesma forma que a gente não pode estar casado com duas pessoas, não pode. Não dá. Da mesma forma é assim. Para você estar casado com Cristo, você precisa estar morto para o pecado. Então não tem... não, mas eu posso tentar fazer as duas coisas. O que a gente vê muito acontecer. Não, eu vou um pouco ali, depois vou para cá e tal. Não é assim, não funciona dessa forma. Então a gente tem que realmente morrer para o pecado e nos casarmos com Cristo, né? Porque é a única forma da gente conseguir aí um êxito espiritual e chegar naquilo que Deus quer para cada um de nós. Sabe que esse capítulo 7 é um dos capítulos assim que os estudiosos dizem que é mais difícil de entender, né? Um dos mais assim complexos de entender. Exato. Um desafio. É um desafio, né? Por Cheio quê? de metáfora, Cara, né? quando a gente começa a ler aqui a questão da lei, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Quando fala de lei? Os 10 mandamentos. mandamentos, Os 10 sim. mandamentos, né? A Carol já falou aqui que é a lei do pecado e não a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Mas vamos fazer o seguinte exercício aqui. Se a gente trocasse aqui nessa situação, tira a lei do pecado e coloca a lei moral dos 10 mandamentos, teria problema a gente interpretar este texto aqui entendendo que a gente tem que morrer para a lei dos 10 mandamentos para viver com Cristo? Existe problema nisso, sim ou não? E qual problema vocês acham que teria? Vocês Todos pensam os sobre problemas, na verdade, né? Quando a gente separa os 10 mandamentos de uma vida com Cristo, quando a gente separa a lei de uma vivência cristã, de um estilo de vida cristão, uma coisa está muito atrelada à outra. Então não tem como a gente desfazer esse compromisso, essa aliança que a gente faz com Deus em obediência aos seus mandamentos, né? Então existem muitos problemas quando a gente para pensar dessa forma, de que a lei que a gente precisa morrer é a lei moral que Deus colocou para nós nos seus 10 mandamentos, né? Então não é disso que o Paulo está falando aqui. E isso a gente tem que deixar muito claro, porque talvez se a gente entender dessa forma, de que a gente precisa morrer para a lei que Deus nos deixou, os 10 mandamentos, logo a gente passa a entender que a gente não precisa mais cumprir a lei. A viver gente não precisa sobre a mais lei. obedecer nada, né? A gente vive uma vida livre de precisar cumprir a lei ou seguir os 10 mandamentos. E não é disso, não é esse o foco aqui, é totalmente diferente. Não é essa lei moral que o Paulo está falando aqui. Quando a gente está preso com a lei, a gente está preso com o pecado, né? A gente tem que saber separar isso aí, que a lei não é uma coisa ruim. E as pessoas tendem a dizer, né? Aceitar, entender que a lei é uma coisa ruim, uma lei opressora, né? E volta tudo naquele assunto que a gente já comentou algumas lições atrás, né? Onde o pessoal olhava para a lei, nossa, é um Deus tirano, um Deus carrasco, né? E não é isso, né? Não é essa... E normalmente as pessoas que pensam dessa forma, de que a lei é uma coisa muito difícil de ser seguida, são aquelas pessoas que encontram na lei as suas próprias falhas. Exato. Então, quando elas olham para a lei e veem as coisas que elas estão errando, elas preferem encontrar uma desculpa, uma saída, isso mesmo, do que tentar seguir a lei. Então, elas acham que a lei já não é mais necessária, porque ela vai ter que mudar o estilo de vida dela, né? Isso mesmo. E a função da lei não é, de alguma forma, salvar qualquer um de nós. Essa não é a função da lei. Pelo contrário, é justamente a função da lei nos mostrar no que estamos errando. Então, essa é a única e exclusiva função dos 10 mandamentos, onde nós estamos errando. E aí, quando a gente percebe, estou errando nisso, eu preciso de Cristo, então, e agora ele vem e eu consigo daí viver uma vida ao lado dele, uma experiência ao lado dele, né? Então, a lei ela é extremamente necessária, mas não é disso que Paulo está falando aqui. Perfeito. Vou jogar aqui tirar uma frase aqui, só provocar vocês aí para ver o que a gente discute sobre isso. Ali fala de casar com Cristo,
né? A gente sabe que Jesus Cristo, ele veio ali, a história dele começa no Novo Testamento, né? E fala de se casar com ele. As pessoas que podem se casar com Cristo são só as que vivem a partir do Novo Testamento? Ou as pessoas do Antigo Testamento também podem se casar com Cristo? O plano é o mesmo desde o início, né? Mas as pessoas entendem, tem muita gente que entende dessa forma aí, né? Que só a partir do Novo Testamento, da morte de Jesus na cruz e tal. Da vinda de Cristo. Pois é, mas se a gente for pensar nisso aí, é injusto com o pessoal lá, né? Lá de trás. E a gente volta um pouco Exato. até o que o pastor Hamilton falou na semana Sim. passada, né? Porque se a gente fala que o povo do Antigo Testamento não merece agora fazer parte dessa aliança com Deus, a gente está dizendo que a única coisa que serve para eles é seguir a lei. Sim. Então a lei tá salvando eles, mas não está salvando a gente. Pois então é. a lei muda de função, Sim. né? E é esse o erro. Aí entra no problemão, né? Cara, é muito louco parar pra pensar nisso, porque assim, tem alguns textos do Antigo Testamento, tem a lição, ela traz alguns aqui, né? Isaías 50, verso 1, capítulo 54, verso 5, Oséias, alguns versos ali, que vai trazer do Antigo Testamento, da questão de Deus, né? Que era o Cristo, que é Deus também, sabe, dessa questão da divindade, se apresenta como marido de Israel no Antigo Testamento, né? Ou seja, não tem nada a ver essa ideia, né, de que, tipo, é só no Novo Testamento que se casa com Cristo, né? Mas, tipo, lá no Antigo Testamento já existia essa ideia de Deus ser o marido ali, né? Do povo de Israel. É que a gente tem que pensar também que esse compromisso de estar casado com Cristo, essa aliança, ela é eterna. E Exato. é sobre isso que a gente vem falando toda a lição, né? Desde Uma o aliança primeiro eterna, episódio, né? independente de quem você foi no passado, quem você vai ser no futuro, das pessoas que viveram no passado, as que vivem agora e no futuro, independente, a aliança continua sendo eterna, né? É a mesma aliança, é a mesma chance. De quem você foi no passado, né? No sentido das pessoas que viram no passado, né? Não no sentido de que eu fui em alguém no passado, Exatamente. Deixar bem Quem claro. você foi no passado, eu quis dizer, tipo, de ontem. Senão o povo vai achar que a gente acredita em reencarnações, Sim, claro. né? E a diferença aí que o pessoal lá, né, do Antigo Testamento, Jesus viria. E agora Jesus já veio, né? A nossa realidade, a nossa cultura é diferente, por isso, né? Mas mesmo assim, a gente estava até comentando antes ali, né? Mesmo a gente sabendo que Jesus já veio, já morreu na cruz, a gente conhece a história, a gente tem muitos livros, né, que ajudam a gente a melhorar mais o entendimento da Bíblia, mas mesmo assim a gente precisa de muita fé, né? Precisa de muita fé. Porque assim, o mundo hoje é muito diferente do mundo lá atrás, né? O mundo hoje traz muito mais coisa pra gente nos distrair, coisa pra tirar nossa atenção. É aquele negócio. O diabo tá sempre tentando fazer a gente não enxergar direito, ou entender de uma forma equivocada, né? Então assim, a gente pode, mas lá eles não tinham isso, mas hoje a gente tem isso, tá? Mas hoje tem algumas coisas que fazem com que a gente desvie até, talvez, com mais facilidade. Então, assim, Você vê que Satanás ele vai trabalhando igual a Deus, né? Tipo, Sim. pensando assim, né? Porque a gente vê que conforme a história vai passando, Sim. o povo foi recebendo mais luz ali de Deus sobre a palavra, né? Mas também, se for pensar, cara, parece que hoje tem mais, igual você falou, distrações, assim, né? Do que o povo do Antigo Testamento. Sim. Não que o povo do Antigo Testamento não tinha distrações, Sim. né? Mas a gente vê que tudo é meio progressivo. Mas é né? só pra gente não querer ficar comparando Sim, a questão da sim, fé. com certeza. A fé no Antigo Testamento, a fé no Novo Testamento. É a mesma coisa. É meio a fé tem que ser- irrelevante Exato. isso, né? Só que as pessoas usam, né, várias teorias aí pra querer, mas o principal é querer anular a lei. Exato, O principal é pra querer anular a lei, né? Por quê? A lei ela serve para nos enxergar, para nos mostrar o que é pecado. Né? A lei não é pecado. A lei, elas fazem a gente entender e enxergar o que é pecado. E a partir do momento, você até comentou agora há pouco, Carol, que a gente começa a olhar a lei e ver, pô, eu tô fazendo isso aqui errado, aquilo começa a incomodar, né? Peraí, mas não tá legal. Vamos mudar de religião. Essa religião tá pegando muito no pé nessa questão aqui. E essa questão aqui eu não tô podendo mexer agora. Então vamos pra lá. E aí você vê que é assim mesmo. Muitas pessoas vai procurar aquilo que agrade melhor, né? O ego, Aí que né? tá, acho, o grande desafio nesse assunto que a gente tá comentando aqui, né? Porque, não sei se a galera que tá ouvindo percebeu, mas uns 3 episódios pra cá, a gente tá falando mais ali da questão, vamos trazer aqueles termos, né? Da aliança experiencial, ou seja, a nossa resposta diante da aliança. Então, assim, a gente tá trabalhando bastante a questão ali dos desejos, né? A carne, o espírito, né?
tempo todo essa guerra espiritual que existe na nossa vida, né? Principalmente quando a gente resolve morrer pro pecado e casar com Cristo, né? Sim. Então, assim, essa luta, ela se intensifica, né? E aí, já entrando nesse assunto de carne e espírito, né? Que simboliza aí a vida casado com o pecado e casado com Cristo, né? Como que é a vida, assim, em cada casamento? Como que vocês podem ajudar a galera a parar pra pensar? Tipo, ó, casado com o pecado, a vida é assim. Casado com Cristo, a vida é assim. Como que a gente poderia Eu vejo uma ajudar o povo? vida casada com o pecado, uma vida que aparentemente tem os seus atrativos, tem as suas, entre aspas, vantagens, e vou colocar aqui entre aspas mesmo, porque no final das contas não existe felicidade plena ou qualquer tipo de alegria ou uma perspectiva de se sentir completo sem a presença de Deus. Então, por mais que a gente busque coisas no mundo em que vivemos para preencher tudo isso, vivendo a nossa vida de pecado, nós nunca nos sentiremos completos se não for com Cristo. Então essa vida, ela pode parecer muito boa, uma vida de liberdade completa, mas que no final das contas não me agrega nada, não me traz sucesso nenhum, não tem fundamento nenhum, não tem intenção nenhuma em nada. E uma vida com Cristo é assim, é uma vida perdida, é uma vida em vão, né? Porque não tem um propósito, não há um objetivo ali no final das contas. Eu vivo por mim e por mim mesma, o que eu quero, e o que eu quero é o que manda, e a gente acaba perdendo o foco do que de fato é verdadeiro e completo na nossa vida, né? E a gente pode também entender assim, por exemplo, só uma ilustração aqui. A pessoa quando é solteira, mas não solteiro assim, não quero saber de casamento, eu quero viver minha vida, eu quero curtir minha vida e tal. Ou então a gente pode até usar um exemplo de alguém que se casou por bastante tempo e se separou. E aí ele falou, agora eu vou curtir a vida, eu vou curtir a vida, eu vou viver o que tem que fazer, eu quero viver minha vida e tal. Ah, você não tem hora pra nada, não tem compromisso com ninguém, com nada, você vai ver sua vida. Liberdade. E aí, quando você se casa, isso aí vai ter que mudar, porque você vai parar de se preocupar só com você. Ali tem uma família para você cuidar, tem uma esposa para você cuidar, vocês vão dividir tudo, vai dividir o tempo, vai dividir os recursos, vai dividir... Então, assim, tudo é diferente. Então, assim, é a mesma coisa. Quando você está casado com o pecado, você não tem compromisso, você pode fazer aquilo, você pode... você pode alimentar o seu ego, né? Você pode... Agora, quando não. Não que a vida, quando você está casado com Cristo, seja ruim, não é isso. Só que tem uma vida regrada, uma vida que tem regras, né? Uma vida totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Entendeu? Onde Deus sabe o que é melhor pra mim. Não quer dizer que eu tenho que... É diferente, é ruim, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque Deus tá um tio tirando, Ele quer que eu dê atenção só pra Ele. Não é isso. Porque Deus sabe o que é melhor pra cada um de nós. Por isso que Ele deixou a lei lá atrás. Sabendo que aquilo, cada ponto da lei é importante para que eu e você vivamos bem, né? Cara, essa questão é muito louca, sabe por quê? Primeiro em relação ao casamento, né, que você falou aí. Eu aprendi que quando a gente casa, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Cara, mesmo. Se a gente casa com essa mentalidade, o casamento, ele, cara, incrivelmente passa a ser diferente. Sim. Porque se a gente casa para ser feliz, de uma certa forma a gente se frustra, né? Porque nós somos seres humanos. A gente coloca as nossas expectativas no outro. Exato, daí, né? Exatamente. Agora, quando a gente casa para fazer o outro feliz, é totalmente diferente. Você não tem esse peso, você não tem essa expectativa frustrada, né? E a culpa que vem depois. Essa é a ideia. Eu me caso pra fazer ela feliz e ela se casa pra fazer feliz. E os dois ficam felizes. Exatamente. É isso. E assim, na vida com Cristo é a mesma coisa. Me casei com Cristo não pra eu ser feliz, mas pra fazer as outras pessoas felizes. Mesmo. Cara, isso é fantástico, porque o casamento com Cristo, ela implica no quê? Implica na morte do eu, né? Que a gente viu aqui, que morreu pro pecado, e eu sou pecador, então eu morro para ter uma nova vida com Cristo, uma vida no Espírito, né? E aí, vivendo no Espírito, o que é? Cara, é você amar as outras pessoas, é você cuidar dos outros, é você realmente fazer outras pessoas felizes. E uma vida com Cristo é uma vida de tranquilidade, porque agora eu não preciso fazer tudo, porque é Cristo que faz por mim. Exatamente. Ele faz por mim, eu só preciso confiar nele. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que muitas vezes a gente, quando casa com Cristo, a gente
cai nesse erro de achar que é uma vida regrada, uma vida chata, uma vida pesada, mas porque a gente tem uma visão muito limitada. Quando a gente tem uma visão limitada, olhando para as coisas aqui na Terra, olhando as minhas vontades aqui, cara, realmente vai ser pesado. Jesus, ele falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Agora, quando a gente casa com Cristo, tendo em mente algo além, Sim. algo lá na frente, cara, é totalmente diferente a vida com Cristo. Porque você sabe que mesmo sofrendo aqui, mesmo passando dificuldades, tem uma vida eterna toda guardada para você. E ele fala, deem os seus fardos que eu carrego pra vocês. Exatamente. Tragam, venham a mim e deixe comigo que eu carrego. Exatamente. Então, assim, o fardo vai ser aliviado ali com Cristo, né? Muito bem. E essa questão aí, se eu morri para a lei, né? Se eu morri para a lei e casei com Cristo, certo? Mas e o cadáver? Cara, o cadáver tá ali, né? Não dá pra... Ele não some, né? Ele não some, é um cadáver que pode ressuscitar, né? Não é verdade? Ele tá ali. Então é assim, eu vejo isso aí com dois lobos, né? O lobo do pecado, o lobo da carne e o lobo do espírito. Quem que vai vencer? Aquele que a gente alimentar mais, não é verdade? Então, cada vez que eu estou alimentando mais o lobo da carne, ele vai sobressair o lobo do espírito. E é automático. Quando um cresce, o outro diminui. Então, a gente tem que estar... É uma luta, né, Eric? Uma luta constante, né, Carol? Com certeza. E essa luta não tem trégua? Como que é, cara? Cara, essa luta tem trégua até que Jesus volte. Mas olha que interessante, né? Paulo, o tempo todo ele falava que ele tinha essa luta. Tanto que ele fala de espinho na carne, né? Na carne, né? A gente não sabe o que é o espinho na carne dele, Sim. né? Sei lá, pode ser várias coisas e todo mundo tem o seu espinho na carne. A gente sabe que é o nosso espinho da carne, sabe né? o nosso. Uhum. Mas o mais interessante é o seguinte, eu falei aqui, né, que a gente vai ter a tranquilidade quando Jesus voltar, né? Sim. Mas Paulo, ele fala assim, ó, no verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Cara, aqui nesses versos, se a gente for parar para analisar aqui a forma que Paulo escreve, Paulo, ele chegou no limite ali, sabe? Sim. Tipo, Senhor, não tem mais o que fazer, tá difícil, me ajuda. Eu tô vivendo pro pecado e eu não tô conseguindo sair disso. Aí no verso seguinte, ele agradece a Deus de uma forma assim incrível. Ele fala assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne a lei do pecado. E aí o verso 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui parece que é um momento de alívio de Paulo, porque ele fala, Sim. quando ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso cara está agradecendo a Deus. Ou seja, ele entende que a salvação está ali, não né? Depende dele. Não depende dele, exato. Uhum. Exatamente. Se dependesse da gente, cara, tava ralado. E isso aí na nossa vida é fundamental a gente entender que essa ajuda ela vem de Cristo, né? Essa ajuda vem de Cristo. E assim, quando a gente morre para o pecado, casa com Cristo, quer dizer que a gente nunca mais vai errar? De maneira nenhuma. Pelo contrário. A luta é constante. Talvez até piora, porque é uma batalha. Satanás sabe que você tá querendo ir para Cristo, ele vai fazer de tudo para que Isso, você caia. é uma batalha que não tem trégua. E Não vai tem ser trégua. assim até o final. Não adianta, a gente tava até comentando antes ali, né? Uhum. Até sorrindo sobre isso, dizendo assim, tá, mas então agora eu me casei com a lei, com Cristo, eu tô tranquilo, tô de boa, tô salvo. Não tem como, Miserável né? homem que você Exato. é quando pensa isso. Isso. A gente não tem trégua, é uma batalha constante, o inimigo tá aqui o tempo todo tentando nos derrubar, né? E uma Mas frase tem muito que legal que a própria lição traz, diz assim, nós não somos libertados do conflito quando a gente morre para a lei do pecado e se casa com Cristo. Mas a gente é libertado da dúvida que temos de que estamos do lado certo. Então a gente não para de viver a batalha, mas agora a gente sabe com quem a gente tá, quem tá do Sim. nosso lado, né? Isso. E a gente tem a certeza de que vai conseguir a vitória, porque Cristo é vencedor em tudo, em todos os momentos, em tudo que ele faz é perfeito e é o único que pode nos dar a vitória, né? Exato. E aí a gente entra num processo ali de santificação. O que é santificação? Cara, é todo dia você reconhecer que você é pecador, que você erra. Reconhecendo isso, Esse é o principal. você fala Reconhecer. assim, cara, eu preciso de Cristo. Aí você vai Eu conseguir. consigo. Se você não consegue reconhecer, você não vai conseguir ver o amor de Cristo. Você não precisa de Cristo. Exato. Né? Você não precisa de Jesus Exato. se você não reconhece que você é pecador. Sim, sim. Né? E aí, quando você reconhece e vai para Cristo, cara, esse processo de santificação, de reconhecer, de ir para Cristo, pô,
errei de novo. Errei Não, mas, isso tá errado. Jesus, me ajuda. Me ajuda. Cara, esse processo ele é diário. Todo dia. E a gente tem que morrer e nascer no Espírito. E assim, eu falo que todos os dias a gente tem que orar pra Deus e falar assim, Senhor, que hoje morra o Eric. Que o Espírito Santo seja derramado para que eu viva no Espírito. Cara, essa tem que ser nossa oração todos os dias. Todos os dias. Tem uma parte muito bonita do livro O Caminho a Cristo que diz exatamente sobre isso que a gente está conversando agora. E diz assim: quanto menos enxergarmos as nossas próprias qualidades, mais vamos admirar a infinita pureza e bondade do nosso Salvador. A percepção da nossa pecaminosidade nos conduz ao único que pode nos perdoar. E é justamente nesse momento de reconhecer quem a gente é diante do Deus que a gente tem, né? De reconhecer que nós não somos nada e que precisamos da graça que vem do próprio Deus e que Ele nos liberte, é aí que a gente encontra o caminho certo, né? A gente encontra a vitória para viver e para vencer as nossas tentações e as nossas batalhas. Show de bola. É isso aí. Cara, esse assunto Foi bacana, né? Gostoso, né? Foi bacana assunto mesmo. gostoso Muito bom. e assim, é gostoso porque, cara, nossa vida é justamente isso aí. Essa É isso guerra, a gente tendo que casar todos os dias com Cristo, né? E Sabendo que a gente vai errar, mas Sim, reconhecer, com certeza, o principal ponto é a gente reconhecer, né, que a gente precisa de Deus, que a gente Porque Ele também sabe que a gente Claro vai que errar. sabe. Mas ainda assim Ele estende essa Sim. aliança a nós, estende o seu amor que é infindo e a sua graça que nos salva de todo qualquer pecado que possamos cometer, né? É isso com aí. certeza. Isso aí, galera. Manda aí Fechamos aí? o salve aí pro povo É isso que tá aí, assistindo. galerinha. Muito obrigado pela sua audiência. E a semana que vem estaremos aí com o 10º episódio do podcast Converso. Não esqueça aí de compartilhar com os amigos, lascar o dedo no like. O que mais tem que fazer? Se inscreve no canal. inscrever no canal. Ativa o sininho. Curte, compartilha. Isso aí. Isso aí. Deixe seus comentários. E Bom. compartilha mais uma vez. Manda e-mail aí para podcastconversa@gmail.com. Mande suas perguntas, suas dúvidas, as suas ideias, dicas aí pra gente fazer, pra gente melhorar cada dia. É isso aí. E também no Instagram. Qual que é, Carol? Você que falou do Instagram no começo. aí. @Converso Podcast. Manda lá pra gente também o seu feedback, as suas perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, porque a gente também tá aceitando crítica. É isso aí. E vamos sempre estar melhorando para que vocês gostem de nos ouvir. É e isso para que aí. possamos crescer em graça, juntos aqui, unidos, para conversar sobre o nosso Deus e sobre a palavra de Deus. Perfeito, Beleza. galera. Não desista aí da caminhada com Cristo. E eu finalizo aqui com 1 Coríntios 15:31. Dia após dia morro. Só isso. Muito bom. Beleza? Que sejamos Eric? assim. Entendeu? Assim, Valeu. é isso aí. Valeu, Carol. Valeu, Valeu. pessoal. Muito bom. Até a Galera, próxima. Tamo Até junto. mais. Até mais. É Fiquem nóis. com Deus. Sigam em Deus. frente na luz de Cristo. É isso aí.